Então, para mim sobrou a psicologia da vergonha. Vou falar uma coisa para vocês. Estar aqui na frente não é tão fácil, porque às vezes nós passamos por algumas coisas vexatórias, né? Que nos dá um pouco de vergonha, porque chegar 20, 30, eu cheguei a dar aula até para 50 pessoas. Olhar para todos. Vocês são do terceiro ano? Dar aula para a sexta série é uma coisa um pouco mais complicada. E às vezes tem que cair algumas pegadinhas que dão um pouco de vergonha. Porém, com o tempo, eu já tenho um pouco de tempo aí, um pouquinho de tempo, de 22 anos selecionando, eu consegui aprender. Então vamos ver aqui, ó. Errar em direito público é algo tão comum que não deveria ser um problema. Sentir vergonha é algo inerente ao ser humano. Significa que você esteve a uma situação para a qual não estava preparado 100%. A diferença está no que fazer depois. Saber que o passado não pode ser mudado, mas é possível se preparar para o futuro. Precisa estar nas nossas mentes depois de situações vexatórias. Agora eu vou compartilhar com vocês, tentar algum momento que me deixou um tanto quanto com vergonha. E foi não necessariamente em sala de aula, mas quando eu comecei a lecionar, a primeira aula, passei vergonha. Primeira aula, há 22 anos atrás, me recordo até hoje. Um professor de artes, numa determinada escola, que eu não vou falar o nome, eu entrei, era a primeira aula, na quinta série do ensino fundamental 1. Esse professor, ele estava auxiliando a vice-direção. Quando eu já cheguei para aprender a dar aula. Seria assim, vamos dizer assim, ele ia explicar para mim como eu dar aula. E ele falou assim para mim, com essas palavras: ó, aqui está a sala, este aqui é o material que você vai colocar na lousa. Boa sorte. Eu falei, mas como assim? Me deu um medo total, né? Porque você está na faculdade, você pegar uma sala. Mas viu, ele falou, tia, logo qualquer coisa, estou na direção. E eu fui dar aula. E nessa aula que eu dei, eu peguei o material pela primeira vez e era desenho geométrico. Mas desenho geométrico para criança é assim, tipo círculo, triângulo, losango, sabe? A ideia, né? Porque antigamente o professor de artes que dava aula de geometria. E eu fui na lousa, no giz. 22 anos atrás não tinha lousa cinza de TV, não tinha nada. E eu fui fazer. E aí, os alunos, que eu fiquei de costas, eles começaram a sorrir, a fazer aquelas conversinhas paralelas. Eu nunca tive essa experiência, que era a primeira aula. Falei, será que estão dando risada de mim? Fiquei com vergonha, né? Então, posteriormente, depois que eu consegui controlar a sala, comecei a conversar com eles, eu vi que dentro dos meus erros, primeira aula, que me deixaram sozinho, eu consegui tirar algo de bom de lá. Porque realmente é errando que a gente aprende. E foi uma coisa muito interessante. Eu gostaria de passar essa informação. Então foi uma coisa muito vergonhosa, mas por outro lado me deu muita bagagem para mim continuar. E poxa, faz 22 anos que estou dando aula, né? E hoje eu posso dizer para vocês que estou um pouco mais preparado para essas situações de improviso, que todo dia todos os professores têm, tá? Muito obrigado. Espero que esteja do agrado de vocês. Até uma próxima, professor Silvio.